Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 23 de abril de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa hora então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está no Salmo 40 e 41, tá bom? São os salmos que a gente vai estar meditando hoje, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, né? Para a gente aprender um pouquinho como a gente tem aprendido com o salmista. Diz assim, Salmo 40, para o mestre de música Davídico, um salmo, né? Ele diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Oh, Santo Deus maravilhoso, que eu diminua. Ah, Senhor, cada dia mais que Jesus apareça. Me ajuda, meu Deus, a estar na tua presença com o coração aberto para pregar o teu evangelho puro e genuíno para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo de Deus seja exaltado em nome de Jesus. Amém? A palavra vai dizer assim, Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, deu um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro, né? Então o salmista está declarando que é só Deus, né? Que o ajuda, né? Que ele diz que ele colocou a esperança, a confiança em Deus, né? Então Deus o ajudou e o tirou de um lamaçal. Aí ele diz assim: Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos, né? Então, Davi estava aqui falando, né, que Deus coloca um cântico na boca dele, né, e que ele não vai atrás de gente orgulhosa, que ele permanece com Deus. Então, por quê? Porque o socorro do salmista, o meu e teu socorro está, né, no Senhor, na misericórdia de Deus. E ele continua dizendo assim, né, que não vai atrás de falsos deuses. Quantas pessoas têm firmado a sua fé em falsos deuses, igreja? E não é brincadeira. Quando falamos de falsos deuses, tem muitos deuses que não é mini Deus, porque Deus é o único Deus que fez os céus e a terra, né? O Senhor no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Então até o diabo é diabo de Deus, né? Mas o diabo, ele sempre vai querer invejar, porque ele é um invejoso. Ele diz assim no 45, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-lo e anunciá-lo, mas são por demais numerosos. Então, ele falando que grandes coisas o Senhor fez, que é muito grande, né? Os planos de Deus, né? Se ele for anunciar, é muita coisa que Deus tem feito. Porque Deus, ele é bom, Deus é fiel, né? E ele diz assim, igreja, sacrifícios e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não exigiste. Então eu disse, oh, aleluia, estou... Então eu disse, aqui estou no livro, está escrito a meu respeito, né? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Então, o salmista, ele tem alegria, né, em estar fazendo a vontade de Deus, né? Então, ele diz assim, né, que tem ali a certeza do livro, né? Provavelmente pode ser algum livro da aliança, porque era de Davi, né? Então, poderia estar falando do livro da aliança entre eles aqui, né? Mas Davi, ele vem dizer que ele quer proclamar as novas, ainda é assim, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade, da sua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade, a tua verdade, né? Então ele está proclamando, igreja, o meu e o teu papel é
proclamar, é falar a verdade de Deus, aleluia. Como o salmista falava ali no tempo dele, né? Então é um exemplo que a gente deve seguir, né? E ele diz assim: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, né? Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançam, já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. O meu coração perdeu o ânimo. Então, ele está cansado, desfalecido, né? Mas ele está aqui adorando a Deus, né? E ele pedindo uma oração de socorro para Deus, sabendo que é só Deus, né, que pode, né, limpar, curar, libertar e salvar, né? Nos livrar da culpa, né? E diz assim no 14: sejam humilhados e frustrados todos que procuram tirar minha vida, retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Quantas pessoas desejavam a ruína do salmista? E nos dias de hoje, comigo e com você, não é diferente também, né? Fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Quantas pessoas zombam de mim e de você, né? Vixe, tá de pé ainda está indo para a igreja, ainda está adorando a Deus, né? Digam sempre. Então, a igreja é tão interessante quando o salmista ele diz assim, né? No 12, né? 40:12, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançam, já não consigo ver. Então, ele tinha muitos problemas, né? Mas que numerosos são os cabelos da minha cabeça. Era muito problema que ele tinha, né? Então, é muito interessante. E o meu coração perdeu. Então, ele estava muito desanimado, estava triste com a situação. Ele diz assim: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Olha, igreja, que interessante. Então, ele tinha muitos problemas. Quantas vezes eu e você estamos cheios de problema? E é coisa para Deus, né? Então, assim, incontáveis os problemas que o cercavam. E ele continua: sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retroceda desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Então, aquele que busca Deus, né, e sabe, né, da grandeza, do cuidado de Deus, é algo assim, inexplicável, né, não dá nem para ficar falando, né, tamanha bondade e misericórdia do Senhor. Então, eu acho muito interessante aqui, né, a maneira que o salmista expõe. Eu tenho um monte de problemas, mais que cabelo na minha cabeça, mas Deus, né, e tá desanimado, mas Senhor, me liberta, e ele pede socorro para a pessoa certa, né. Então, ele vem e diz assim no 17, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores, né? Então, mostrando que Deus, ele cuida de mim, de você, do pobre, do necessitado, como ele cuidava de Davi, né? Nós somos pobres, igreja, necessitados da misericórdia e da graça do Senhor sempre, tá? E ele diz agora no Salmo 41 assim, para o mestre de música, Salmo dafístico, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Olha, igreja, olha só. Feliz aquele que se interessa o quê? Pelo pobre, tá bom? Por quê? Porque o pobre, ele é necessitado. Oh, aleluia, né? E tem muita gente que não tá nem aí para o pobre. Por quê? O pobre não interessa, né? E aí ele diz assim, obrigada, meu Deus, por esse dia, pela tua misericórdia. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá, preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos, né? Ele diz assim, o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Quem é que restaura? Deus. Ele continua, eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Então, o salmista também sabia que a doença dele era por causa do pecado, tá? Muitas doenças é por causa do pecado. Outras é porque nós estamos num tempo hoje em dia que a gente come tanta porcaria que é consequência. Falar, é maldição hereditária? Não, não creio. Se você está em Cristo, nova criatura, eu não creio em maldição hereditária. Eu creio em genética. A ciência está aí para explicar, né? Então, a gente tem que, né? Porque o povo adora se enfeitar, né? Fazer, marabarismo, né? Diz assim no 5, os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer, né? Quando vai desaparecer o seu nome? Tem gente, igreja, que pensa assim, fica preocupado, né? Do mesmo jeito que diz aqui com o salmista, né? Muitos dizem de mim e de você.
fazia a maldade, trai, fazia a sujeira e fica, meu Deus, ainda tá vivo? Como assim, não morreu ainda? Glória a Deus, não, porque Deus tem obra, amém? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai, né? Então ele estava enfermo e as pessoas ainda iam visitar, ia com falsidade espalhar, né? Todos que me odeiam juntam-se e cochicam contra mim, né? Cochicham contra mim, desculpa. Me imaginando que o pior me acontecerá. Não, ele vai morrer, ele vai fazer o que assim. Então, estão lá sempre tramando, né? Imaginando que o pior vai me acontecer. Uma praga terrível derrubou, está de cama, jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfará sobre mim. Né? Ele diz assim, por causa da minha integridade, me sustente e me põe na sua presença para sempre, né? Então, a igreja, Deus conhece, ela canta, né? Minha integridade é a tua, né? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, né? Então, é muito interessante, né? A maneira que o salmista fala, né? Então, igreja, agora, a gente também, eu gostaria de deixar bem claro que a gente está terminando o primeiro livro, porque o Salmo, ele é dividido em partes, primeiro e segundo e terceiro. A gente está entrando, hoje foi o último cântico, né? O último salmo do primeiro livro, tá bom? E assim vamos nós, né? Porque Deus, ele é bom, a sua misericórdia é grande e dura para sempre, amém? Esse Deus, ele é tremendo, aleluia, glória a Deus, esses poemas são maravilhosos, né? E vamos, que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus, que na paz.